Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Abramo. E eu sou a Ana Mondragon e juntas estamos mais uma vez aqui para trazer mais informação e conhecimento para você. Tudo bom, gatinha? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo pronta ótimo. Pra mais uma? Eu sempre tô pronta para mais uma, para mais várias. É isso aí, gente. Agora sim, eu vou passar o recadinho para vocês, o recadinho de sempre, mas o recadinho mais importante que a gente tem aqui no nosso podcast, que é: não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. Principalmente lá no nosso canal do YouTube, se inscrever e ativar as notificações, não é, amiga? É isso, e se você quer ter um podcast igual ao nosso ou algo dentro da internet, não deixe de conhecer os estúdios da Crosshost aqui em São Paulo. Eles têm o teu produto que você está esperando, com certeza tá aqui. E hoje eu gostaria muito de apresentar a vocês uma mulher incrível, não é isso? Mais que isso. E, gente, ela é tão linda. Ô, mulher bonita, viu? Tô Linda. falando, eu te vi na internet, eu falei, gente, ela é mais bonita pessoalmente. Assim que eu cheguei, eu falei isso pra ela. Gente, ela é uma jornalista super experiente. E o mais legal, ela tá dando voz às mulheres 50 a mais. Isso é interessantíssimo. Ela se especializou tanto que eu tô falando que ela já é quase uma médica, especialista aqui em menopausa. Eu tô falando de Maria Cândida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom, muito obrigada. Maravilhoso receber você aqui e ainda poder conversar, bater esse papão com você. Eu gosto assim, o Mulheres Pode. Eu gosto de podcast que a mulher pode tudo. E de verdade não E pode? tem energia. Claro que pode tudo. De fato. Claro, mas a gente tem que livrar a mulher dessa ideia de que ela não consegue, ou é muito difícil, ou falaram pra ela que não é pra ela, não é? Quantas vezes as mulheres não ouvem? Ah, não é pra você isso. Ou esse batom tá ridículo pra você, não é mais pra sua idade. Maria, a mulher Nossa, cresce muito. com limitações, né? É sempre a menina não pode, o menino pode, você é moça, você não pode. Então. É difícil escutar um pai falando isso pro filho, você é menino, você não pode. Mas pra menina a gente escuta muito, né? Então, do ponto de vista sexual, até, a gente vê as meninas, a masturbação é um grande problema, né? Exatamente. Eu acho que hoje não, mas assim... Ainda é. Você Ainda que é é. ginecologista. Mas Ainda é. a masturbação, né, o conhecimento do nosso próprio corpo. Os meninos são pequenininhos, eles põem a mão lá no pênis, fica durinho, e aí o pai, né, geralmente o pai... É isso mesmo. Olha, garanhão, filhão, E as valeu, E pras meninas vai já é arrasar. algo pecado, errado. Isso, Coisa errado, passar a mão, né, na vulva e tal. Então a gente nem sabe, eu nem sabia que chamava vulva. Eu pensei que era vagina, mas não é. Vulva é tudo, a vagina é o que tá dentro, não é isso, doutora? Mesmo, é isso Né? mesmo. Então, mas você vê, a gente chega, e eu sou uma pessoa bem informada, a gente chega sem informação, sem conhecimento dos nossos corpos, e aí da menarca, desde quando a gente fica menstruada, na minha época, eu tenho 54 anos, as meninas ficavam, assim, morrendo de vergonha. Era como se fosse um problema ficar menstruada, não era algo comum. Na maternidade, também, a maioria chega despreparada e não sabe. E quando chega na menopausa, você tem mais de 80% das mulheres desinformadas. A gente está falando muito sobre isso, mas a maioria desinformada. Então, começa no que a gente começou o papo aqui. Lá atrás, quando a menina não pode mexer na sua vulva, Exatamente. tocar nos seus seios, né? É muito louco isso que fizeram com a gente. E perdura. Perdura porque quem teve isso, esse tipo de criação, vai repassar para sua filha e por aí vai. Só vai se quebrar quando a pessoa entender ou ela quebrar o que ela aprendeu lá no passado, né, com os antepassados, e aí sim ela passar o novo pra filha, para as próximas gerações. Só assim que a gente consegue quebrar isso. Eu vejo E é por isso que é tão importante esse tipo de informação correr cada vez mais, né? Sim, eu vejo muita mãe de menino, amigas minhas, que passaram por abusos com homens, e aí, hoje, elas são mães, elas educam totalmente diferente esse menino, para respeitar as mulheres, não é mais aquela educação... Eu tô falando aqui de homem, mas é claro que tem homens maravilhosos, é claro que tem... Sim, tem, nada é generalizado. Nada é generalizado, mas a maioria a gente sabe que segue aquele modelo, né, machão, patriarcal, assim, diminuindo e tudo isso, e mandando filho no puteiro, não é? Coisa mais antiga, mais nada a ver. Mas sim, Existe, né? não é? Até os dias de hoje isso então, existe. lógico que então, E a gente, você fala de menstruação,
legislação, mas como a gente estava falando até antes de outros países, tem países que a mulher, até hoje, né? A mulher, quando está menstruada, ela tem que ficar afastada Sim, das sim. outras pessoas, porque ela tá impura. É. Então, assim, não é uma coisa tão passada, existe ainda. Então, tem as mulheres que às vezes têm que ficar afastadas do trabalho, e hoje já está sendo discutido isso na política pública, porque elas sentem muitas dores. Tem mulheres... Mas é por assim, outra causa. Por outra não causa. É pela a mesma coisa que a menstruação em si. menopausa. Muitas mulheres que estão saindo, principalmente na Grã-Bretanha, saindo dos trabalhos, né? Num país mais desenvolvido, as pessoas podem sair do seu Pode sair do trabalho. Aqui você tem que trabalhar sofrendo até morrer. Mas por causa de tanto sintoma e que elas praticamente não aguentam, entendeu? Então, eu até queria Só mostrar... um parênteses, não é normal, né? Isso Claro. não é normal acontecer, mas Claro tudo bem. que não. Eu tenho entrevistado, depois a gente vai falar sobre isso, Sim, né? O vamos Menopausa entrar Sem nesse. Fronteiras. Uhum. Mas eu tenho entrevistado mulheres, assim, em sofrimento. Em sofrimento. E quem mais sofre? As mulheres pobres, as mulheres que não têm políticas públicas, não é? O SUS é maravilhoso, né? Mas tem uma lei parada. Eu até separei aqui para vocês o número da lei que eu quero falar. A lei que prevê reposição hormonal neste país para as mulheres. Dentro né? do SUS. isso Dentro do SUS. Mas tem uma lei, o projeto de lei, que é 5602/2019. Olha lá. Esse projeto de lei, o autor foi a Bia Cavassa, que é do PSDB, Mato Grosso do Sul. Ela apresentou dia 22 de outubro de 2019. Para quê? Para que a gente tenha reposição hormonal no SUS e para que a gente tenha médicos que possam tratar essa mulher, receber essa mulher. A gente sabe que não são todos os médicos, né? Estão Poucos são preparados. especialistas. Sim. E você tem que ter um multidisciplinar, porque a mulher, ela tem, de repente, depressão, mais tristeza por causa da baixa do estrogênio. Ela tem fogacho, o fogacho é totalmente diferente da depressão. São médicos diferentes que tratam tudo isso, né? Então, assim, este projeto, ele está parado. Parado. Eu até, projeto de lei está parado. Eu não sei se vocês viram que eu olhei no celular antes de começar, Sim. porque eu queria ver se tinha alguma atualização, mas não tem. Ainda Olha, está parado, ou Ainda seja, está né? parado. Não, já passou por uma comissão, passa para outra, e a última atualização foi 17 de junho de 2025, que está numa comissão, reunião deliberativa extraordinária, aprovado o requerimento de retirada de pauta do deputado sei lá o quê, enfim, mas tá lá, tá parado. Só no enrolation. Só no enrolation. E aí, esses políticos, que é tudo, infelizmente, né, são homens, não tem diversidade nenhuma, porque a gente sabe onde tem diversidade, onde tem LGBTQIA+, onde tem pessoas pretas, onde tem indígenas, onde tem mestiços, onde tem gente que não é só branca, e eu falo como branca, né, e é importante os brancos estarem se aliando a todas as causas, eles não olham para nada. E as mulheres estão aí. E as mulheres pretas e indígenas, tudo são e LGBTQIA+, ali, as mulheres trans, pior ainda. Entendeu? Então, assim, esse congresso é uma falta de vergonha, assim, a gente precisa ter diversidade, porque as pessoas que sofrem o impacto da vida, sofrem mais o impacto da vida, têm mais sensibilidade para votar projetos, e não ficam votando só projetos de dinheiro para cá, dinheiro para lá, Pois é. entendeu? E ainda tem essa questão que você falou que também é muito importante, né? Eu acho que é um projeto voltado pra mulher e assim, é tudo 90% é homem ali. Sim. E pra que eu vou... Pra que depois eu vejo isso aqui, vai Então. passando. Porque não são eles que passam também, não tá na pele Exatamente, deles. É diferente que se fosse 90% das mulheres ali, certeza que talvez... Poderia até não estar aprovado por várias outras ocasiões. Não, estaria mas aprovado. eu acho que estaria pelo menos quase indo pra Não, frente, viu? Então, aqui em São Paulo eles aprovaram o projeto de reposição hormonal. Só que eu falo com muitos médicos, assim, praticamente todo dia. Não chega o que tem que chegar. E quando eu pedi para o Ministério da Saúde, até porque eu estava apurando sobre isso, quando eu lancei meu livro em junho, que eu fui num encontro onde eu fiz todo o quadro que chama No Bem-Estar, sobre menopausa e tal. E a gente apurou de novo para ver como que estava essa lei e tal. E aí o Ministério da Saúde mandou um papel falando que tinha estrogênio tal, isso e aquilo. Eu passei para 3 médicos e uma confio demais. Ela falou, esse estrogênio não é fabricado mais, que eles passaram para você. Você deve saber. Mas é verdade. É verdade. E outra coisa, a gente hoje tem estrogênios bioidênticos, né? Isso. A gente tem coisa muito, muito moderna que óbvio que não chega. E aí acaba que você tem à disposição que o Estado fornece algo que até é risco para a vida das pessoas. Então, Dependendo da mulher, é um risco enorme.
Então, e tem lugares que não tem nem SUS. Então, Sim, assim, o que eu tô fazendo é indo a campo para descobrir tudo isso, onde tem, onde não tem, o que está se falando, como está se falando, padrão de sintomas, ervas, chás, plantas, suplementos, o que está se fazendo com relação a isso? Porque, assim, é um grande ponto a mulher, quando ela chega lá nos seus... Você tá com quantos anos? Eu tô com 36. E você? 42. 40. Então, a doutora já daqui a pouco vai começar. Ela tá na minha frente, mas, gente, é muito pouco, eu tô lá também. Eu já tô ali. Então, 42, mas ainda bem, com 42 eu nem pensava sobre isso, porque ninguém falava. Não. Né? E hoje todo mundo tá falando. Então a mulher de 40, ela já tá mais ligada no que pode acontecer. Nos próximos capítulos, Nos né? próximos capítulos. Já tá mais atenta, digamos assim, né? Mas quando a gente chega, a maioria das mulheres chega com muitos sintomas. E ela confunde os sintomas. E como é que foi pra você? Como pra mim? Um horror. Você estava preparada? Porque assim, você é uma Não. pessoa estudada, você é uma jornalista, Sim, super experiente. Como foi pra você se ver com algo desconhecido? Porque jornalista adora estudar. Né? Lê muito, Lê sabe muito, sabe né? muito de tudo. Como Diz foi que pra sabe você? muito, eu não sei se sabe. sempre Não sei sabe. se todos que falam Conta pra sabem gente tanto assim. como foi pra você cair na menopausa, ali na perimenopausa. Foi uma tempestade, foi um terremoto, foi um maremoto. Eu não sei direito te descrever, porque a menopausa, ela me pegou no ponto que é mais sensível para mim, que é o meu trabalho. Né? O meu trabalho é algo que eu levo muito a sério. E quando eu comecei a ter uma fadiga extrema, que não é uma fadiga tipo, tô cansada, é uma fadiga de estar exausta. Mas é uma exaustão de você A mente querer, mas o corpo não responder, não né? responder, de você querer ficar deitada. Eu, 5, 6 horas da tarde, eu queria ficar deitada. Eu não tinha força. Então, alguma coisa estava errada. Eu tive muita irritabilidade. A irritabilidade me pegou, assim, absurda. Então, tudo me irritava, tudo. O jeito que a pessoa comia, o jeito que a pessoa falava, isso das pessoas. Mas, assim, Dos colegas de coisas, por trabalho. exemplo, a câmera tá aqui na minha frente. Não, essa câmera não tem que estar aqui, porque ela tem que estar melhor posicionada ali. E aí eu arranjava não briga, mas tudo era uma questão para se discutir, entendeu? Então, quando você fica a justiceira, e eu já sou meio justiceira, mas, sim, eu já gosto das coisas no lugar, mas potencializou de uma forma muito grande. Libido também foi lá pra baixo, então assim, eu não tinha vontade de transar, não tinha, mas isso eu também não tinha parceiros, assim, eu não tava nem namorando e tal, então não foi uma coisa que me afetou diretamente. Me afetou a fadiga, que eu não conseguia... A oscilação de humor. A oscilação de humor e a névoa mental, que a gente chama de nevoeiro mental, né? Que é o brain fog, que muitas mulheres têm, que são os esquecimentos, e eu falo muito ao vivo, né? Na televisão, ao vivo. Hoje não na televisão, mas assim, sempre na televisão, ao vivo, em live. E assim, live de 1 hora. E aí que meu daquelas pensamento... travas, assim, daquelas travas, Exatamente. né? Agora, quando eu te perguntei a idade, é que eu já tô muito esperto, né? Eu perguntei a idade de vocês e tal. Em um momento, eu esqueci por que eu tinha perguntado. Aí eu me lembrei de novo. Mas assim, a maior parte das vezes quando acontece, perde a linha de pensamento e eu tenho que ir pra outra coisa. Eu nem sei... Algumas pessoas falam que nem percebem, porque eu já tô muito esperta com isso. E como eu sou bem experiente, né, em comunicação, então eu já vou pra outra coisa. Eu linko e faço, sabe, dou um jeito e... Pum, mas assim, isso pra mim é a morte. Porque assim, imagina você tá numa palestra... E várias palestras que eu faço, inclusive quando acontece, eu falo, aconteceu agora, o que eu estava falando? Aí na plateia, eu falo, tava falando disso, tava falando daquilo, e tudo. Mas, pra pessoa, por exemplo, se a pessoa não sabe que você tá na menopausa e tal, ela pensa que você não sabe do que você tá falando. Uma mulher numa sala de reunião, para chegar nos cargos de direção, de CEO e tudo isso, pra gente já é difícil, né? Isso que eu falei, eu não tô falando dos recortes, né? Sim. Assim, os recortes de todas, das diversidades todas.
Imagina você tá numa sala de reunião, você tá apresentando um projeto, você começa a suar, porque o fogacho, aquele calor, ele vem de repente. E ele vem, ele vai subindo Não, e ele aparece. Tem uns que até né? escorrem. Exatamente. Ele fica aqui, você fica vermelha e começa a escorrer. Ainda Assim, mais uma você blusa que é assim, branquinha. uma blusa assim, você começa a escorrer. E aí, imagina se começa a acontecer isso, você perde totalmente a concentração. Perde. Acabou. Então, assim, você perde a concentração, você perde, não a autoestima, mas o seu domínio. Não, o seu diante. foco vai por água abaixo. Exatamente. E, assim, isso é, assim, para a mulher que trabalha, é muito difícil. Até teve uma executiva da Ambev, maravilhosa, acho que é Daniela. Ela tem o cabelo grisalho também, curtinho, ela é super moderna, ela faz coisas maravilhosas. E ela tava, acho que, não sei se ela tá na capa da Forbes, falando, cheguei ao topo e veio a menopausa. Eu achei fantástico, porque é isso. Tipo, Então, bem assim, na hora que ela atingiu, se a veio gente alguma puder coisa... prevenir esses sintomas, claro que se for genético, vai vir. Mas se a gente puder prevenir, saber o que vem, para não pegar a gente no susto, o nome do quadro lá no Bem-Estar, eu coloquei Menopausa Sem Susto. Como que foi? Porque eu bolei todo esse quadro sozinha, fazia as entrevistas sozinha e tal, porque eu levantei essa bandeira e eu já me chamava de mulher menopausa na TV, né? Como foi pro pessoal da televisão receber isso, essa ideia? Eles abraçaram logo de cara ou você teve que convencer eles que aquilo ali era pertinente? É porque eu ia Tive falar, que convencer. existe resistência num geral sobre isso, né? Então, no caso, o Bem-Estar é um quadro de saúde, que já foi um programa muito grande, né, de 1 hora, que era fantástico, e tinha muito tempo para discutir muitas coisas. Agora ele tem 5 minutos dentro do encontro. E o Bem-Estar, ele é mais factual. Então ele fala, por exemplo, da campanha da vacinação, de Covid, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ele é um quadro nacional. Imagina o quanto de coisa que tem para você falar de saúde. Sim. Então, em 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Depende do dia e como que tá o programa, o encontro. Então, assim, eles preferem muito mais, é claro, trabalhar o factual, e eles têm todo dia muito factual para falar. Então, para eu convencer que a menopausa era algo importante, mas eu fui por número. Sempre você convence por número. 30 milhões de mulheres no Brasil estão no climatério, que é a fase quando começam os sintomas, na perimenopausa e na pós-menopausa. Ou seja, tem uma população aí que ela tá apagada, que ninguém fala com ela. E quando a gente colocou no ar, nossa, muita gente repercutiu muito, as mulheres adoravam, mas achavam que era pouco. A gente conseguiu explicar muita coisa, mas que era pouco para o nível de desinformação que elas tinham. Então, um dia a gente falava sobre reposição hormonal, outro dia a gente falava sobre nutrição na menopausa, outro dia sobre ossos. Dentro dos ossos também a gente já falou de dente, por exemplo. Aqui a gente não vê, não tem osso você pensa na perna, né? Você não pensa que você tem osso aqui, que seu dente é osso. Então, a sua arcada dentária, ela vai também diminuindo. Então eu comecei a estudar tudo isso e eu achei fantástico. Falei, meu Deus do céu, tudo muda. Junto com o processo do envelhecimento, tá tudo aí. E eu sou pós-graduanda de gerontologia hoje, né? De tanto que eu gosto, eu tô estudando gerontologia para entender a longevidade. Mas o que eu compreendi, e eu não tenho dúvida nenhuma, a menopausa é o primeiro ponto da mulher em que junta tudo. Com 38, 40, 42, ela começa o processo de desaceleração do envelhecimento. Perdas musculares, metabolismo mais lento e começam as quedas hormonais. Agora, quando que o ovário para de fabricar estrogênio, progesterona, tudo isso? É na menopausa. E aí, ela tem o ápice das quedas hormonais, ou seja, caiu tudo, de queda total. De uma vez. Despencou, mas um processo de perda muscular contínuo, que vai até o final da vida, e um processo de metabolismo mais lento contínuo, que também vai continuar ficando mais lento. Ou seja, é um boom geral dessa mulher que está em transição de carreira, muitas vezes está se separando ou se separou, que precisa de dinheiro porque de repente ficou cuidando dos filhos, e aí, enfim, milhões de coisas estão na cabeça dessa mulher. Ou ela não engravidou, então já passou do tempo, e ela está pensando, e ela fica confusa. Tem muita confusão nesse momento.
Então, é um momento que a gente tem que falar a partir dos 40 anos. Sim. A gente tem que falar sempre. Mas se eu tivesse que colocar um ponto, aí... Uma idade, né? Pra começar. Por favor, se você nem teve filho, pode começar a pensar na menopausa. Porque você é a rainha dos bebês, né? Não, e pode começar a pensar na menopausa. É uma coisa que você vai passar, é inevitável. Não, com certeza. Não tem como você evitar não passar. Tem como você passar bem por ela, mas não tem como evitar passar por ela. Não passar. Então, Claro que não. não tem E como. também não vai evitar envelhecer. Doutora, como que é, por exemplo? Isso eu não sei. A mulher que ela tem o filho, vai com 44. E, de repente, ela começa a ter sintomas da menopausa com 46. Você já pegou algum caso assim ou não? Não, é muito raro, muito raro. Geralmente elas têm uns anos um pouco mais ainda pra chegar na menopausa. Então. Você não vê tão frequente assim. Geralmente a mulher que tá chegando muito perto da menopausa, ela já começa a ter essa irregularidade de Tá. fluxo, uma dificuldade pra engravidar, mas pode acontecer. Pra engravidar, sim. Mas imagina, Exatamente. cada vez mais as mulheres vão ter, ou não vão ter, ou vão ter filhos mais tarde. Sim, não é e verdade? cada vez mais. Então, Cada vez mais as mulheres estão tendo filhos mais tarde. então você vai pegar a menopausa, vai ficar cada vez mais perto. Uhum. Imagina você com um bebê de 1 ano, Na menopausa. 2 anos, Na começou a sintoma da menopausa. menopausa. Mas Deus me acontece, e outra coisa que a gente não se via antigamente, que se vê agora, mulheres já na menopausa engravidando. Por fertilização. Na perimenopausa, né? Não, mulheres que até que entraram na menopausa, por exemplo, a gente não teve a Cláudia Raia, a história da Cláudia Raia, que foi fazer um processo de fertilização e tudo mais. Tem mulheres de 60 anos. Então, mas acho que o óvulo não era dela. Não, eu o dela, o que acontece? Algumas mulheres já na menopausa fazem toda uma parte hormonal, obviamente não com óvulos dela, com óvulos de Outra outras mulher, pessoas, isso. né? E fazem o processo de fertilização. Mas Sim. é uma mulher que está na menopausa também, sim, né? porque daí você implanta na mulher da menopausa, Isso. mas o E vai óvulo manter não o é dela. hormônio. Né? É importante as Isso. pessoas entenderem isso, porque Uhum. quando vem a menopausa, de fato, a Uhum. mulher não pode mais engravidar. Isso mesmo, não. Né? Não Agora, teria mais o que tem é a mulher chegando. Não sei se você não pegou, acho que muito, né? A mulher chegando, eu recebo muito de seguidora na internet. E engravida. Ela tá da perimenopausa, que é o período anterior, Isso. e ela para de tomar remédio, porque eu já Porque não engravida mais. libido tá baixa. Então eu já não transo. É isso mesmo. Pra que eu vou ficar tomando anticoncepcional e tal? E é aí que essa mulher engravida. E De você repente, sabia que tem a maior chance dela engravidar de gêmeos? você tá brincando. Então você imagina, a mulher já está nesse período, já se preocupada com a menopausa, se vê grávida, porque achando que não engravidava, Sim. e achando que não engravidar, ainda chegam 2. Imagina que loucura. Olha, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que Eu não sei, eu acho que eu me converto em livre. alguma religião. E olha, Eu vou falar, por quê? Porque eu. Logo e eu. olha que tá dentro ainda dessa idade aí que ela tá falando, viu? Mas deixa eu te perguntar, você, nesse período todo seu, dessa transição da perimenopausa, da menopausa, o que foi o mais difícil pra você? A mudança de humor mesmo ou a questão físico? Você sentiu diferenças no seu físico? Total diferenças, não. Mas o que foi mais difícil, muito mais que físico, foi a falta de controle do meu cérebro. Entendeu? Porque você Então- já tinha um controle maravilhoso antes, Exatamente. né? E Acho eu que sou isso controladora. impacta mais, né? Eu sou controladora porque, assim, imagina, eu 30 anos na TV. Eu fui repórter durante muitos anos da minha vida. E eu me considero um repórter ainda. O repórter é aquele cara, E sempre será. aquela pessoa que tá de olho em tudo, que tá descobrindo as coisas e tal. Mas imagina, quando eu saía, assim, nos anos 90, saía 7 da manhã com uma equipe. Não, antes, 6h30 da manhã, uma equipe entrava no Bom Dia São Paulo, ao vivo, aí fazia uma matéria para SP primeira edição, mandava pelo motoqueiro, nem sei como fazem hoje, mandava pelo motoqueiro as fitas, gravava no carro, Caramba. off, tinha que ser até umas 11 da manhã. Aí me preparava para entrar ao vivo depois no SP primeira edição de novo. Então, assim, para você ter esse ritmo, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter controle das coisas, porque senão é muito difícil. Pode sair do controle, mas... Então, eu sempre controlei muito as coisas. E a partir do momento que eu não consigo lidar com a minha cabeça, com o meu cansaço, com o meu corpo, com o nevoeiro mental que corta a minha... Eu tô perguntando uma coisa e de repente eu falo, venha, será que eu tava... Por que eu perguntei isso? Assim, isso me enlouqueceu. O corpo, até no corpo foi o seguinte, eu cheguei a emagrecer...
eu emagreci, porque 2 anos antes, 2 anos e meio antes, eu fiz a reposição hormonal. E aí 80% dos sintomas voltaram ao normal. Então, assim, a minha vida voltou ao normal. Assim, 20%. Insônia foi um problema, eu não consegui. A maioria se queixa disso. De insônia, mas mesmo com a reposição hormonal, eu fiquei com insônia. E eu faço reposição hormonal e eu tenho nevoeiro mental ainda. Então, assim, reposição hormonal, ela não faz tudo pra todo mundo. Não é? E a gente não sabe como que vai ser. Nunca vai ser igual, né? Não vai ser Cada igual, um tem uma forma. reação, como cada um também tem uns sintomas, né? Nem todo mundo tem os mesmos sintomas da menopausa, né? A menopausa, ela é diferente pra toda mulher. Cada mulher tem uma menopausa diferente, porque a gente tem organismo diferente, genética diferente, estilo de vida diferente, moramos em habitats diferentes e tudo isso. Estilo de vida, tudo. Alimentação, tudo. Exatamente. Né? Mas o corpo, quando eu comecei a estudar, eu percebi que o metabolismo ia ficar, né, que com a falta do estrogênio, principalmente, que é o principal hormônio feminino, a baixa ia me fazer não conseguir emagrecer rápido como eu conseguia. Então, eu perdi, acho que foram 12 ou 14 quilos, porque eu tava bem mais gordinha. Eu perdi e fiquei bem e tudo por um bom tempo. Há 1 ano e meio, assim, eu dei uma descuidada e ganhei de novo. Eu tô com 10 quilos, não parece, tá? Mas eu tô com 10 quilos. Não parece mesmo. Mas eu tô com sobrepeso, porque... e isso, às vezes a pessoa, tá magra, beleza. Mas quando você tá no sobrepeso, qualquer coisa que eu como, pum, é impressionante. Se eu não faço exercício, eu já ganho peso, porque o metabolismo é muito mais lento. Mas as mulheres pós 40 pra frente já reclamam muito disso, né? Já notam muito, já começa dos 40 pra frente já essa parte da alimentação. Tem gente que fala assim, gente, eu só passo perto, só cheiro, já tô engordando. E é uma brincadeira, mas às vezes até um fundo de verdade, porque o metabolismo fica tão lento que você, às vezes... você corta a refeição e ainda não perde ou ainda engorda. Então, o ideal é você deixar a refeição mais nutritiva. Então, é que a gente não aprende desde cedo. A gente cobre um monte de bobagem. A gente não aprende desde cedo que a alimentação tem que ser muito saudável. Então, se a gente tivesse essa disciplina desde nova, de comer saudável, de comer orgânico, de comer, de fazer exercícios, de não fumar e tudo isso, aí seria mais fácil, Quem te segue nas redes sociais vê que você faz tudo isso que eu tô falando. Faço. Não, sempre foi assim? Não. De quanto tempo pra cá você tomou essa consciência de que tem que fazer? Tem que fazer. Então, há uns 5 anos, desde que eu comecei, eu tenho 54, 4 anos, uns 7 anos que eu entendi que tem que fazer. Né? A Solange Frazão é minha amiga, né? A Solange Frazão, ela tem 60 e pouco. Maravilhosa. Nossa, e não é só o corpo. Sim. É assim, ela é toda saúde, ela... sabe? Ela é todo o ecossistema dela é saúde. E ela é incrível. E até ela fala, não, vamos, você tem que comer certo e não sei o quê. E eu não ligava muito. Porque, assim, minha vida é de jornalista. Eu tenho que ir pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Então, come uma coisa aqui e tal. Não tinha essa disciplina. O que eu tenho de disciplina no trabalho, eu nunca tive com alimentação. E também com exercício, nunca tive. Não era uma pessoa sedentária. Assim, não fazia nada. Não, fazia. Mas eu não... Hoje eu entendo que eu tenho que fazer, que é importante eu fazer. E é importante eu fazer por uma questão de saúde mesmo. Como eu tenho um post que agora foi muito bem, até que eu falei do cardio, que tem que fazer cardio, porque as mulheres têm mais chance de ter infarto depois da menopausa, por causa de todas essas baixas de hormônio. Então, assim, hoje eu entendo que eu preciso fazer, mas, vou ser super sincera, não tenho a disciplina ainda que eu deveria ter. Mas por isso que eu falo, o estilo de vida a gente constrói, demora para você construir. Quanto antes, melhor seria, né? Melhor. O ideal seria desde criança, como você falou, mas é algo que a gente não tinha também esse conhecimento há um tempo atrás, né? Porque nossos pais, por exemplo, eu nunca vi minha mãe fazendo ginástica. Não, hoje minha mãe com 80, ela faz pilates. Antigamente, porque eu também forço. Mas ela caminha 1 hora por dia também. Mas a gente nunca viu, não tinha nem academia de ginástica, não existia isso. Mas também não precisa de academia de ginástica.
ginástica para você fazer um exercício, né? Você anda de bicicleta, mas eu nunca vi minha mãe fazendo essas coisas. Não Então, era cultural, né? então eu não aprendi tudo isso. Mas não é que eu não faço, que eu também não vou culpar minha mãe. Mas eu nunca vi meu pai, minha mãe fazendo. Nunca. Então, era uma vida cotidiana. Eu, pequena, fazia natação, fazia, sabe, assim, aeróbica, dança, jazz, balé, essas coisas. Não era... É o básico, mas não como estilo de vida. E hoje a gente precisa muito disso, ainda mais com a terra se tornando cada vez mais poluída e tudo isso. Não adianta. O bom é que pelo menos isso também é muito falado hoje em dia, sobre exercício e alimentação. Isso é falado. E ainda tem gente que não tem muita consciência, mas que é falado né? Hoje, assim, daqui pra frente só não vai fazer isso quem realmente, assim, tem a opção de ficar sedentário, de procrastinar, porque com tanta informação que a gente tem, como, por exemplo, da menopausa daqui pra frente, que eu acho que isso é um assunto que cada vez mais a gente vai ser falado. Sim, mas, por exemplo, uma mulher de baixa renda, que ela pega um ônibus, ela demora 2 horas para... E eu tenho esse exemplo muito próximo. 2 horas para chegar no trabalho. Ela já tá com uns 25 quilos a mais. Deixa ela mais cansada. Trabalha o dia inteiro. Sim. Pega o ônibus, mais 2 horas para voltar para casa. Você acha que essa mulher vai fazer alguma coisa? Não tem nem disposição para isso no final do ela dia. tem que investir na alimentação. A importância dela de comer não é aquela questão assim, comer o diet, o light, não. Mas legumes, verduras. Sim. E aí entra o que eu acho que é a questão governamental. De deixar as coisas mais acessíveis às pessoas. Então, eu acho, desculpa, mas eu tenho que falar. Pra mim, eu acho vergonhoso ir a uma gôndola do supermercado e ver um ultraprocessado custando R$3 e uma carne custando 50. Nossa, Isso eu acho vergonhoso. Isso é. Então, mas a indústria já tá mudando, a indústria Graças a percebeu, Deus, graças porque tem a um Deus. movimento muito grande pra gente se alimentar de forma mais natural. Mas isso não chegou na população mais pobre. Se bem que o arroz e feijão, ele é muito nutritivo, né? A gente tem uma das melhores nutrições, esse nosso prato básico do brasileiro. Mas essa mulher, ela tem que entender, por exemplo, que ela indo para o trabalho, ela tem que sair um pouco antes e andar, descer Caminhar três um pouquinho. pontos antes, entendeu? Ela precisa, e aí é política pública mesmo, Isso mesmo. entendeu? Então, a gente não está se preparando para o envelhecimento. Então, quando você fala, a pessoa recebe informação, recebe, mas você também tem que ter motivação, você precisa, sabe? Você precisa de vários fatores para sair daquele lugar. Não é tão fácil assim. Precisa convencer, na verdade, né, as pessoas, às vezes. A pessoa tem que ser convencida de que aquilo ali é importante. Até não é ela só ficar falar, doente. Né? A pessoa é convencida quando ela fica doente. Exatamente. O amor e a dor, né? Você não aprende pelo amor, aprende pela dor. E tem aquelas pessoas que têm câncer no pulmão, na UTI, o cara né, ainda pede pro médico, olha, eu vou morrer mesmo, ainda tô... Então deixa eu terminar aqui, vai. Só leva um cigarrinho aqui. Com oxigênio lá e fumando, mas, entendeu? A gente dá risada, mas é bem assim. Não, eu é sei. isso. A gente riu porque é exatamente isso. Tem pessoas que falam, não vou deixar de fumar e tal. Na menopausa, o fumo, ele antecipa a menopausa. Já é comprovadíssimo. Então, meu Deus do céu, essa mulher, assim, a média da mulher brasileira de entrada na menopausa são 50 anos. Ela vai entrar, sei lá, provavelmente cada uma vai ser um jeito, mas 46, 45 pode ser. Se essa mulher quer um filho, ela demora até 44... Aí eu fico sempre pensando nessa conta da junção da mulher que quer engravidar com tudo que a menopausa traz. Porque imagina tudo que vem depois do parto. Muitas mulheres têm depressão pós-parto, eu tive. E aí começa a baixa do estrogênio por causa da menopausa. Meu Deus do céu. É uma loucura. Gente, a mulher não tem paz, né? Coitada da mulher, né? Não tem paz, mas a gente tá achando o nosso... mulheres podem. Literalmente. Nós estamos achando informações, cavando, colocando mulheres em espaços que não estavam. Então, assim, a gente construiu e tem construído muito. Eu acho que estamos num momento bem otimista. Inclusive, pegando o seu gancho sobre pesquisar, saber. Isso tudo você tem dentro desse seu livro, que inclusive você trouxe aqui pra gente, que é o Menopausa como Jornada. Isso. É dele que você tirou a sua... Porque a gente vai soltar um vídeo. A gente vai soltar um vídeo aqui pro pessoal ver, acompanhar. Mas foi dele que você acabou criando
é minissérie que você tá fazendo? O documentário. Um documentário, ou do documentário que você teve a ideia e o livro surgiu depois e você tá terminando esse documentário agora. Fala um pouco disso pra gente entender mais. Primeiro surgiram os meus sintomas absurdos. Aí eu comecei a mapear esses sintomas. Então o que eu fazia? Eu parava a reposição hormonal para ver se era a reposição hormonal mesmo que estava funcionando. Então, nesse mapeamento, tem muito mapeamento aí no livro. Mapeamento de humor, mapeamento de insônia. Ó, o mapeamento de humor aqui, ó. Mostra, olha lá. Como você está se sentindo hoje. Porque eu acho que a mulher tem que fazer isso e levar para o médico, entendeu? Então, eu comecei a me mapear. Né? A me mapear tudo. A partir daí, eu vi a grande necessidade das mulheres entenderem tudo isso, porque se eu tava sentindo, eu que era só uma pessoa bem informada, que vou atrás de informação, de um monte de lugar e tal, não sabia nada, aí eu percebi, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das mulheres, mais de 80% das mulheres chegam desinformadas. Eu falei, meu Deus, eu sou uma comunicadora, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando na televisão na TV Globo eu comecei a me mexer, no Bem-Estar criei o quadro. No Encontro sobre menopausa, chamava Menopausa Sem Susto. Do quadro, eu percebi que era muito pouco. Eu falei, não, eu tô falando muito pouco, eu preciso falar mais, mas eu preciso sair um pouco desse lugar comum, de que eu vejo alguns posts na internet de, esqueci a chave, hoje eu tô esquecida. E sabe assim, que tudo bem, não é crítica, mas eu precisava de mais informação. É porque eu vivo de informação, a minha cabeça vive de informação, eu adoro a informação, então eu falei, eu preciso preciso entender mais sobre isso. Neste momento do quadro, já em 2023, eu já estava escrevendo o livro, eu já estava me organizando. E o livro, ele vem e ele pergunta, primeiro capítulo, o que você quer ser agora, mulher? O que você quer ser agora? Por quê? Porque essa pergunta é feita quando a gente é criança. O que você quer ser quando crescer? Né? A criança não sabe nada, né? Eu quero ser aviador. Nunca vai ser aviador. Enfim, mas essa pergunta tem que ser feita agora. Na meia-idade. Agora que você tá no meio. Vamos lá? O que você fez até agora? O que deu certo? O que não deu? O que deu supostamente errado, que você não quer mais para sua vida, ou que você pode fazer diferente, pode achar fórmulas diferentes e aí vai realmente dar certo, como mulheres empreendedoras que demoram tempo para você empreender. Eu sou hoje empreendedora, dona de produtora, não é tão fácil. Simples não assim. É tão fácil. Então, a partir de todo esse ecossistema, eu falei, eu preciso viajar pelo mundo e descobrir padrões de sintomas. Por quê? Entrevistando várias mulheres, eu percebia que, eu tenho sintoma XYZ. A sua mãe teve sintoma? Minha mãe não sei, ela não falou. Ou a minha mãe teve, mas eu não tenho. E eu falo, mas como a mãe teve? Não é só genética, porque a literatura médica fala muito em genética. Eu falei, não é só genética, hoje já fala muito em estilo de vida. Mas tem uma coisa que a literatura médica não fala e que eu descobri em loco e que é real, o habitat, onde essa mulher mora, ele vai influenciar. Então, o Menopausa Sem Fronteiras, ele começou com as ribeirinhas, na Amazônia. Por quê? Na Amazônia brasileira, né? Porque como eu tô andando pela América Latina, a gente acha que a Amazônia é só nossa, né? Quando você tá no Peru, eles falam, é a Amazônia. A Amazônia não é só nossa. Colômbia tem a Amazônia também, né? Então tão grande que pega... no meio da floresta, onde tem um postinho de saúde, 2 mulheres no posto de saúde, elas falaram, meu Deus, mas eu nunca comi ultraprocessado. A gente caçava quando eu era criança, come peixe. A gente remava, agora tem motor, mas a gente sempre remou. O estilo de vida dessa mulher, a gente anda. Essas mulheres nunca tiveram carro na vida, é tudo de barco. Então, elas andam, fazem exercício, naturalmente fazem exercício. O ar é um super ar puro na Amazônia. Por que essa mulher tem tanto sintoma de estar com um pano, 3 panos por dia, limpando de desesperada? Desculpe, vou cortar de novo. Por que essa mulher ela tem um pano, 3 panos por dia pra ficar secando o suor e se sente tão mal? Aí eu falei, nossa, elas estão num habitat perfeito, elas têm um estilo de vida perfeito, então é a genética. Aí eu entrevisto uma,
A minha mãe não teve nada. Não teve Só que existe uma falta de informação com relação às mães. Muitas mulheres não falavam Eu nada ia falar sobre isso. menopausa. Tinha vergonha, e não se Vergonha. abria com as filhas em relação a isso, né? É porque tem muita coisa aí, a gente já pode falar do masculino daqui a pouco. Do medo do masculino te jogar de lado quando você fala que você tá na menopausa. Então, essas mães, elas nem sempre são confiáveis. Então, assim, tem uma questão genética, mas eu acredito totalmente que são esses 3 fatores. E aí, eu fui para o México, para lugares altos, Cidade do México, para Cusco, no Peru, que tem 3.800 metros de altura, que eu falei, como que serão os sintomas dessa mulher que está lá em cima? Será que ela tem mais, ela tem menos? Como que funciona? Eu fui para os lugares quentes, praias quentes, lá para Riviera Riviera Maya, a Riviera Maya, que tem Cancún e tudo, entrevistar mulheres, descobrir os cenotes, que são cavernas que elas usam há muitos anos, que aquelas cavernas com água, elas entram nesses cenotes para aliviar os sintomas da menopausa. Olha. Isso é passado de geração em geração, não porque a água é só fria, mas porque ela tem muito mineral. A gente pensa que é uma água parada, mas não tem. É um rio que está passando lá embaixo, portanto é uma água corrente que vai passando para essa mulher. E descobri milhões de coisas. E a minha... o que eu fiz até agora foi andar pela América Latina. E fechei o documentário, que é um documentário contando a base de tudo isso. Começa com a minha história, a minha jornada atrás dessas mulheres. E depois tem 8 episódios, né, uma série documental. E foca, por exemplo... nutrição, vai focar só sobre sintomas, vai pegar mulher de tudo quanto é lugar e a gente não quer explicar nada, assim, a gente quer explicar, mas falar, é assim, até porque não é, Sim. né, não é A mais B igual a B, não é vai mostrar assim. real. Mas você mostra uma série de coisas, você mostra médicas falando, você mostra o que está acontecendo, a literatura médica, o que está dizendo. E aí a pessoa tem uma ideia de tudo aquilo. A gente também, eu falei muito sobre o sagrado feminino, sobre a volta da mulher a ela mesma, o entendimento dela como mulher, o resgate dela como mulher, e ela tendo que honrar o feminino. Porque se ela não honra o feminino, ela vai estar sempre procurando no masculino a aprovação. E aí a menopausa não é aprovada pelo masculino. A menopausa, ela é exorcizada pelo masculino. Se você fala para um cara, se você tem 43 anos, fala pro cara, olha, eu tô com sintoma na menopausa, olha, pode ser. Daí eu punho, daí vocês fazem um corte, põe o post. Aí tem um monte. Ai, porque eu sou olhada. Ai, porque não sei o quê. Mas a maioria dos caras não quer. Entendeu? É que nem cabelo branco. Não quer. Não quer. Entendeu? Não quer. Porque associar velhice. E eu não sei se é falência deles mesmo, é fragilidade deles, que eles querem uma mulher mais jovem, sempre, uma reprodutora, uma mais jovem pra trazer juventude pra eles. Mas isso, no caso dos homens, foi desde sempre, né? Então, é desde sempre. E agora não dá pra entender realmente se é deles ou se isso vem de uma Cultural, coisa né? do antepassados, né? Então, deixa eles discutirem aí Comentem aqui embaixo, comentem As aqui embaixo o questões- porquê disso tudo. O meu trabalho é no fortalecimento dessa mulher. E quando ela chega na menopausa, ela se sente pior ainda. Porque ela tá ficando velha, ela sente tudo, tem um monte de Sim. sintoma. E ela E ainda o emocional é meio que vai pro chão. desprezada. O emocional vai pro chão. Pro chão, Pro chão. total. E aí, sabe o que ela pensa? Eu já vivi tudo, né? Já vivi 55 anos, bastante. Agora tenho mais uns 15 anos, 20 anos por aí e tal. Então, agora é só, assim, da cidade, as mulheres da cidade talvez não pensem assim. Sim. Mas você vai lá pelo Brasil. Tipo, se largam, tá, né? tá Como pensando, se eu tô no fim da vida. exatamente. Porque também quando ela se arruma, pra que você tá se arrumando? Você vai ver quem? Você vai fazer a mesma coisa. O elogio não vem, mas vem a crítica, né? Exatamente. Você tá se arrumando pra ficar cozinhando? Você arrumou o cabelo pra quê? Você tá paquerando alguém? Nossa. Ou esse batom não é pra sua idade? Nossa. Ou os filhos. Mãe, isso tá ridículo, não tá, né? Porque filho fala, né? Sim, lógico, isso tem. nada a ver, isso que você tá colocando. Pra que você tá falando desse jeito? Então, as críticas são muito pesadas. Ela tem que ter muita estrutura pra segurar a onda. E por isso que a gente precisa estar aqui. Sim, com Controle. certeza. Que quanto mais a gente falar,
melhor vai ser pra todo mundo aí que for assistir e estiver acompanhando tudo isso daqui. Agora, assim, você falou que fez a América Latina, né? Sim. Você tem a pretensão de fazer os outros países? Você vai fazer tudo? Vai rodar o mundo literalmente? Sim. O ano que vem é 2026, né? Eu vou estar na África em julho e parte de agosto. 27 eu quero fazer a Ásia e a Oceania. Claro que eu não vou andar por toda a Ásia. Eu ando por 3 países, né? Não dá pra fazer tudo. Aí depois, 27, 28, Europa, Estados Unidos. 29 eu quero estar com todos os continentes finalizados. Porque 2030 a gente vai ter 1 bilhão de mulheres no mundo no climatério. Olha Então, isso! eu quero estar... Nessa data, eu quero estar com toda a minha tese. E aí, eu vou parar de falar de menopausa. Eu vou parar de falar. Aí não, acabou não para a menopausa mais. pra mim. Não, Acabou, Você não vai poder quero, parar. não. Você Aí vai acabou. continuar até o fim agora esse falando vai ser sobre meu legado de Não. menopausa. Aí eu vou falar de outra coisa. Não, inclusive, vamos pôr um trechinho do vídeo pro pessoal acompanhar e ver aqui como foi esse início, essa jornada sua. Eu sou a Maria Cândida, tenho 53 anos de idade. Eu nasci numa cidade grande, tenho uma vida estressante. Eu passei pela menopausa com sintomas que eu achei que eu ia perder o controle da minha vida de tanta irritação. Esquecimento, calores, e ninguém conseguiu me responder com exatidão por que algumas mulheres passam tão mal. Menopausa sem fronteiras. Olha que legal. E pra a pessoa ter acesso pra assistir, como é que faz? Ainda não dá. Ainda não. Não. É porque eu vou vender Você streaming, né? Então, assim, eu tenho até o Instagram Menopausa Sem Fronteiras, que todas as entrevistadas eu fiz uma... Sabe, eu entrevistava, daí fazia uma coisinha pro Instagram e tal. Então eu tô colocando lá. Mas ele tá bem, né? Os Tá bem spoilers. devagarinho e tal. Porque a gente tá trabalhando na edição do documentário. Agora, dia 25, entra na... Agora no mês de setembro, né? Entra na colorização, porque assim... essa cor nem é definitiva que vocês viram. Porque quando você grava filme, que eu nem sabia, você grava sem cor pra isso trabalhar na pós-produção. Porque daí eles conseguem... Puxar não sei melhor direito as como cores. que é puxar melhor as cores. Entendi. Então, assim... áudio, então daí equaliza tudo. Mas não é equaliza, põe um botão. É equaliza, faz, sabe assim? Demora Por isso que um demora mês pra muito, fazer. né? Exatamente. Fazer trilha e tudo isso. Essa trilha que vocês viram é uma mulher mesmo, no Rio de Janeiro, que eu comprei, pedi, falei assim, olha, eu quero isso, dei uma base, e é lindo, né? Assim, Muito a voz e como Não, e ela até leva. emocionante, É né? emocionante. Então, assim, esse é o teaser pra mostrar que é uma jornada. O livro chama Menopausa como Jornada porque é uma jornada. Sim. Não é um dia, não é um mês, assim, é uma jornada mesmo. E essa é a minha jornada por agora, de entrevistar. Então, assim, o que eu descobri, por exemplo? Nos lugares onde tem maior altitude, essas mulheres, elas entram em falência ovariana antes. Eu não sei se você já tinha ouvido falar. Não. Já tem alguns estudos, uma médica muito boa, porque eu peguei médicos, assim, médicas top de cada lugar, na Cidade do México, a doutora Josefina, excelente. Nem todas, tá? Mas tem muitas que vão entrar na menopausa antes, se elas estão numa maior altitude. Aí eu sempre trabalho na prevenção e na organização da vida, no planejamento dessa mulher. Então, mesma coisa, se vai ter filho mais tarde, ela tem que saber que, de repente, ela pode... Se ela tem um fator genético, se a mãe dela entrou na menopausa antes, ela já está num lugar de maior altitude, então, eu conversei com muitos especialistas, assim, pessoas muito boas de maca peruana, que eu não entendia. Realmente, a maca peruana, eles... No México, já me falavam que dos tubérculos, né? Porque a maca, ela é uma espécie de batata, é um tubérculo, né? Que eles viram uma farinha, como se fosse uma farinha. E tem 3 tipos de maca. Tem a maca negra, tem a maca vermelha e tem a maca branca.
Eu também não sabia isso. A maca preta é para os homens, porque tem mais hormônios ligados ao masculino. A maca vermelha, isso aqui ajuda a gente na menopausa, é para mulher. E ajuda em outras coisas também. E a maca branca é mais para criança e idoso, porque ela tem mais açúcar. Então, olha que interessante. Então, eu também não sabia. Já tinha me dado maca peruana. É ótimo e tal. Mas o que eu vejo hoje é tanto suplemento, é tanta coisa. Não, eu ia falar isso, maca peruana, eu vou comprar qualquer uma. Você não tem noção de que existe a vermelha, a branca, a preta. Né? Acho que aqui vende só a maca peruana, porque ninguém tem o cuidado de falar, não, tem essa. Então, assim, também é o meu papel hoje de estar falando orientação, disso, né? Porque então, conforme eu vou descobrindo coisas, orientar, porque a gente, assim, não pode ser lançado e todo mundo acredita, mesmo, preciso de cálcio, meus ossos estão ficando fracos, preciso de cálcio, aí vai lá, toma um monte de cálcio, não sabe quanto tomar de cálcio, nada. No fundo, esses suplementos, para fazer efeito mesmo, você tem que tomar por muito tempo. Onde as mulheres consomem maca no Peru, principalmente nesse lugar onde dá maca, que é um lugar só que é mais frio, montanhas e tal, elas têm índices baixíssimos de sintomas. Baixíssimos. Isso a gente mostra no documentário. Então, por quê? Porque desde criança elas misturam a maca no café, no leite, na torta, põem lá a farinha no bolo. Enfim, elas tomam todos os dias como se fosse parte da refeição. Então, eu até queria estudar o guaraná. Porque, como eu falei, cada lugar tem a folha da amora aqui na Amazônia, que é o que melhora os sintomas para as mulheres. É o chá da folha da amora, não é a amora, é o chá da folha da amora. E hoje tem cápsula. Eu não sei como são essas cápsulas. Se são feitas, não sei qual... São confiáveis, digamos assim. São confiáveis, exatamente. Então, a amora e tem uma casca de uma árvore que chama uxi amarelo, que elas também usam, e elas usam já desde os sintomas da TPM. Elas usam e funcionam. E a menopausa elas tentam de novo e parece que funciona. Tem também um item lá na castanheira que ajuda. Então, a gente vê que, imagina, a Amazônia, tem absolutamente tudo. Tudo. Né? Então, tudo, esses alívios, eles estão nos povos originários. Eles estão nos indígenas. Só que eu vejo que na América, tudo é América Latina, a gente tá na América Latina, mas na América Latina, que não é o Brasil, o estudo já tem médicas. Aquela que você viram no documentário, uma descendo tipo com um incenso comigo, ela é médica indígena, médica na raça dela. Né? Então ela sabe absolutamente tudo de plantas. Eu vejo que eles lá, os indígenas, eles são muito, e os mestiços, eles são muito, eles sabem muito da cultura, assim, de ervas, de plantas, de tudo isso. A gente aqui, a gente não sabe nada. Sabe, a gente dizimou os indígenas, continua dizimando, e a gente não tem livros sobre isso. Ou eu sou muito ignorante, no fundo, acho que eu nunca pesquisei tanto assim, mas não tem tanta coisa assim. Não, mas nem é falado sobre isso, coisas naturais, é muito difícil. Então, mas você vê que eles se tratam tudo com chá e pronto, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar... isso faz parte da volta da gente para um ser humano mais natural. Um ser humano que come, que aprecia a coisa que vem da terra. Tudo isso a gente vai ter que resgatar. Com esse momento do mundo, a gente precisa resgatar o que é humano. E o que é humano... é o alimento, a gente olhar o alimento, a gente cultivar esse alimento, a gente entender como entra dentro da gente, a gente entender o benefício que faz pra gente, a gente consumir esse alimento quando esse alimento ele é a safra dele, quando é o momento de colher essa fruta e tudo isso. Então eu respeito a natureza. Tudo isso está aí, ó. Olha como as pessoas podem chamar de Deus, podem chamar de sei lá o quê. Tá tudo aí, essa energia da criação, jogando o ser humano para voltar para a origem, ela tá assim, ó, na gente. E a gente não percebe. A gente não percebe que realmente precisa mudar, que a gente precisa voltar a ser humano. Porque senão não vai dar certo. Então, tudo isso é muito legal, porque, assim... tá andando, porque as coisas que eu ouço, assim, aí eu vejo, a médica fala da baixa de sintoma, daí eu vou lá em entrevista, uma que eu entrei na menopausa precoce.
Entendeu? Então, eu vejo os links entre as coisas, e isso para mim é maravilhoso, porque isso é jornalismo. Isso para mim, assim, eu tô numa investigação jornalística. Eu ia falar, isso é maravilhoso. A parte da comunicação, pra quem realmente mergulha nisso, é maravilhoso. Então, porque você quer pesquisar, você quer entender, você vai aprender, é muito bom isso. E eu tô muito ansiosa também pela África, porque imagina quanto, porque assim, ó, é um continente que tem muita coisa inexplorada, e até do ponto de vista das danças, dos rituais. Nossa, eu tô muito... E também eu tô curiosa em relação à África, onde há muita miséria. Claro que eu não vou só para o lugar de miséria, né? Mas onde há muita miséria, será que os sintomas da menopausa são uma questão para essas mulheres? Que ali tem a desnutrição, a maior desnutrição que tem, né? É o sofrimento outros fatores que podem influenciar, né? E ela passa... As mulheres que eu entrevistei muito pobres, que estão... ela simplesmente fala assim, é mais um sofrimento que veio. E eu vou ter que aguentar. E quando você vai entrevistar essas mulheres, elas são abertas o suficiente pra poder falar isso com você? Elas têm algum tipo, assim, é óbvio que tabu deve ter, porque elas não têm o mínimo do conhecimento, né? Mas como que é pra você entrevistar essas mulheres? Elas se abrem ou elas são mais fechadas? Elas se abrirem. Né? Porque assim, eu entrevisto pessoas desde que eu comecei minha vida profissional. Seu dom, né? Seu dom. Então, e aí que tá. Eu gosto de pessoas. Eu adoro. Não existe uma pessoa. Você fala assim, essa pessoa não tem algo importante para dizer. Ela tem. Todas as pessoas têm uma história incrível. É que as pessoas não sabem tirar a história dessa pessoa. É verdade. Né? Então, assim, quando eu começo a conversar, às vezes é um pouco... a pessoa fica um pouco, né, e tudo, falar de um assunto, às vezes, quando tem homens perto e tal. Vergonha, né? Vergonha. Mas depois começam a se abrir e eu começo a falar de mim também e tal. É que você tem seu lugar de fala. É diferente um homem entrevistar uma mulher para falar sobre menopausa. E ainda mais uma mulher que já passou por esse processo. Então, assim, você tem mais propriedade ainda de perguntar e entender, às vezes, até aquela dor que a pessoa tá sentindo. Porque você já passou. Então, a dor de... Você pode não ter passado a mesma, mas pela dor você já passou. Você já passou por isso. Então, assim, a propriedade que você tem e você compreender aquela pessoa, do jeito que ela tá falando, ou o tipo de dor que ela tá sentindo, é muito maior, né? Do que um homem ou da mulher que não passou por isso ainda. Eu entrevistei uma mulher, uma cozinheira, em Medellín. Medellín é como se fosse uma favela, né? Era totalmente tomada pelo Pablo Escobar, tudo na Colômbia e tal. Aí eles mudaram tudo. Bom, eu não vou falar aqui da história política de Medellín, mas hoje é um lugar turístico, as pessoas andam, vão visitar e tudo. E aí eu entrevistei uma mulher que ela trabalha numa cozinha lá, faz os almoços para os turistas e tal. Aliás, uma delícia a comida. Entrevistei 3 mulheres, 2 com muito sintoma de menopausa. Essa mulher, ela não poderia trabalhar numa cozinha. Quando a gente fala de fito-hormônios, fitoterápicos e tudo, eles ajudam muito as mulheres que têm poucos sintomas. Sim. A mulher que está assistindo aí, você mulher que está assistindo, você tem muito sintoma, você pode tomar chá de amora, pode melhorar um pouquinho, mas você vai falar, ela falou, não adiantou nada. Não é que não adiantou nada, é que é muito fraco. O hormônio que tem na folha da amora, que é o fitoestrógeno, ele é muito pouco para o que você precisa. Então, quando eu vi essa mulher dando entrevista para mim, ela suava, caía, e ela ficava com pano. Geralmente, quem sua muito, por causa dos fogachos, ela tem fogacho de 1 em 1 hora, ela tem fogacho à noite, ela acorda à noite, ela fala assim, eu não sei como eu tô aqui, eu não sei como eu consigo trabalhar. E ela fala num sofrimento, assim, que sabe quando seu coração fala, meu Deus do céu, se essa mulher tivesse... Aí eu falei, você foi ao médico? Ela foi. Só que, primeiro, o que acontece é que a mulher vai de médico em médico. Ela não sabe direito qual médico procurar. E o médico a se procurar é um ginecologista. Né? Porque eu falo, não sabe, já vamos falar qual é, já tem que procurar esse. E ela falou, não, eu fui ao médico. Ele começou a me dar pastilhas, né, que em espanhol é o medicamento, só que para pressão arterial.
falei, nossa, pressão arterial. Aí eu falei, que médico? Assim, eu que não sou médica, a mulher tá suando sem parar, tem insônia, exausta. Não só porque não consegue dormir, mas exausta por causa da fadiga extrema. Menstruação variando. O médico acha que é só pressão. Ela pode ter problema de pressão arterial. Mas será que é só problema de pressão arterial? Né? Então, aí... Não viu a mulher como um todo, né? Só olhou e mandou ela tomar um remedinho. A gente precisa de políticas públicas mesmo em todos os lugares. É uma questão global, porque 1 bilhão em 2030 de mulheres. E eu vou chutar que 80% dessas mulheres não terão... porque nem toda mulher pode pagar uma reposição hormonal. Sim. Quem já está se dando bem as mulheres que estão na internet, as mais privilegiadas, como eu, faço parte desse time, elas já estão ouvindo médico, já estão fazendo reposição hormonal, as que não podem vão buscar outra coisa e tal, mas as que não têm informação e as de renda muito baixa, que não pode pagar uma reposição, é um sofrimento sem fim. Eu ia falar isso, o sofrimento é... O que você acha que as grandes marcas e as grandes empresas tá faltando para elas entenderem essa necessidade que você tá falando aqui? Então, eu tenho acompanhado muito menopausa nas corporações. Eu tenho uma palestra que fala de menopausa nas corporações. Eu percebo assim, que agora, que é uma questão que todas as mulheres estão falando, e que dentro das empresas, as mulheres que não falavam, omitiam, porque tinham medo de... Vergonha. Vergonha, e também, essa daí tá justificando que ela não tá trabalhando o que ela poderia trabalhar. É a mesma coisa quando a gente tem filho. Essa daí tem que levar filho no médico, então eu não vou contratar. Essa daí é um pouco complicado. Ainda existe muito preconceito ser ainda. mulher, então na gravidez, no pós-parto e na menopausa, já tem muito preconceito. Então, essa mulher que tá lá, que está na corporação e que começa a falar, é muito importante, porque elas estão criando grupos de WhatsApp, inclusive coordenados pelas próprias empresas, para falar sobre isso. Então, eu já tive em várias empresas falando sobre menopausa e como a gente precisa mudar os ambientes de trabalho. Por exemplo, as mulheres que estão na menopausa, muitas delas, por causa da baixa do estrogênio, ele é responsável pelo colágeno. A gente não perde só colágeno no nosso rosto. A gente perde colágeno na vagina, a doutora sabe. A vagina, perdendo colágeno, ela fica mais flácida. Essa mulher, geralmente, 45, 47, 50 anos, ela tá com excesso de peso. Aí, ela já tá com excesso de peso em cima do assoalho pélvico. O assoalho pélvico flácido. Ninguém ensinou pra ela que ela tinha que fazer exercício no assoalho pélvico. O que acontece? Ela tem escape de xixi, que é incontinência urinária. Essa mulher, ela precisa de banheiros mais próximos, as mulheres na menopausa, em uma empresa. Ela não pode ter um banheiro que ela tem que percorrer 1 quilômetro. Não dá. Ela precisa de banheiros mais próximos. Ela precisa de mais água. Essa mulher, ela desidrata mais, por isso que tudo seca, né? Tudo seca. A pele seca, o olho seca, o lábio seca, tudo seca. Então, essa mulher, ela precisa de mais hidratação, ou seja, ela precisa de mais bebedouros na empresa, mais próximos a ela. Tem uma série, ela precisa de locais de descanso. Se ela tiver meia hora de descanso, já ajuda. Então, aquelas cápsulas de descanso. Então, ou aqueles lugares que você entra, você põe um fone com uma música clássica. Sabe essas coisas mais modernas de empresa? Uma salinha mais tranquila ali só exatamente, para ela dar segurar um pouco. Então, tudo isso numa empresa pode ser organizado. Só que essas empresas, elas não estão pensando nisso. Mas como as mulheres estão começando a falar, então elas começaram a pensar. E outra coisa, empresas que estão vendendo produtos para menopausa, que não é para menopausa exatamente, né? Mas assim, é um creme de maior hidratação, porque a sua pele na menopausa, ela fica mais seca. Então, essas empresas que estão vendendo produtos, elas já estão ligadas que elas vendem o produto e não tem nada dentro das próprias empresas como benefício ou como conversa para essas mulheres, elas precisam ter. Então, eu vejo as empresas num caminho, empresas que lidam mais com o feminino, com a inclusão, com a diversidade,
ESG, enfim, empresas que são mais formatadas, empresas globais estão nesse caminho. Mas a maioria Não está. não, nem quer saber. Não tá preparado, né? Você né? tá na menopausa, hein? Né? Tá grávida, né? De novo, Tá grávida. véia, né? Tá véia, né? Já não serve mais, não consegue fazer conta. Vou pôr uma jovem no seu lugar aí que é melhor. Então, em vez de reter talentos que tá lá 30 anos e sabe tudo daquela empresa, e colocar esses talentos em outros lugares ou com coisas que não sejam digitais, porque nós somos nativas analógicas, não. Tenta colocar uma pessoa que tá com 55 anos num lugar de celular. Não dá. A gente pode até fazer, mas a gente não vai fazer mais rápido. Não adianta. É outra geração. É outra geração. É outra geração. Exatamente. Então, eu vejo que é um caminho ainda a se percorrer. Mas tem muitas empresas que estão sim pensando, tanto que eu faço palestras para isso. Né? Isso é maravilhoso. Ter palestra dentro de empresas sobre empresa. Isso é Então, essencial hoje em dia. E muitas vezes com médicos, né? Porque eu falo da parte do que eu senti, do que eu tô estudando, Sim. e a médica geralmente vai dar a parte clínica, as partes médicas Sim, mesmo, você dá o né? seu Que eu exemplo, não isso é sei muito bom, né? exatamente. Eu vi ali no seu livro que ele tem várias divisões, né? E uma delas que você coloca pele, cabelos. Sim. Como foi pra você essa transição? Foi Pro cabelo grisalho? Pro cabelo grisalho. Como é que foi isso? Foi assim. Eu comecei a transição. Eu já queria. Eu sou uma pessoa muito inovadora. Acho que dá pra vocês perceberem, né? Eu gosto de arriscar. Né? Eu gosto de arriscar, eu gosto de fazer, eu gosto de cair milhões de vezes. Não é que eu gosto de cair, mas eu não ligo se eu tiver que cair milhões de vezes e levantar e fazer de novo. Eu não tenho vergonha de nada. Não só porque eu tenho 54 anos, mas é porque eu sempre fui assim. Eu prefiro arriscar e aprender a ficar no mesmo lugar e parada. Então, o cabelo branco, ele começou a chegar pra mim... vários cabelos brancos, então eu sempre tive muitas luzes no cabelo, né? Fui sempre muito loira, muitas luzes e tal. E meu cabelo começou a ficar muito fraco, que é o que acontece com muitas mulheres que estão na perimenopausa ou na pós-menopausa. Ele começou a afinar muito, ficar muito, assim, Cai tipo, bastante. esse volume, isso não existia. Eu usava mega e piorava meu cabelo. Claro. Então, assim, ele começou a ficar muito fino, já não tinha volume nenhum. E eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa por esse cabelo, porque não é possível que não fique mais do jeito que era. E aí eu comecei a fazer a transição, antes da pandemia. Só que daí eu comecei a me ver, e foi um estranhamento. Eu comecei a me ver meio grisalha. Ai, não, isso não. Porque muita gente fala, né? Sim. Não, isso aqui não combina comigo. Aí que tá, eu falo, se eu resolver ser loira amanhã, eu vou ser loira amanhã. E eu não quero... E dane-se o que falarem de mim. Sim, claro. Você renegou as grisalhas. Não, é uma coisa de experiência pessoal. Quem quer pintar, pinta. Quem não quer pintar, não pinta. Mas, no meu caso, eu queria entender esse processo de envelhecimento. Porque todo mundo chegava pra mim, 50 anos, não parece. Porque hoje a gente fala que os 50 são os 50. Né? A gente não são os 50 com cara de 40. A gente, né, as ativistas da maturidade como eu, a gente tá muito em cima disso para que as pessoas entendam que a idade pode ser positiva. Então, 50, eu tenho o cara dos novos 50, dos novos 60, né? Dos novos 40 e tal. Então, as pessoas sempre falavam, você não parece a sua idade e tudo isso. Beleza, como um elogio. E eu entendo o que elas falam, né? Porque ninguém tem que saber tudo também. Sim, daí vira claro. chatice também. Mas eu queria ver essa mulher mais velha. Eu queria me ver mais velha. Porque o que eu via era um pouquinho mais velha, mas com a mesma cara que eu sempre fui a vida inteira. Então, este momento foi um momento de reconhecimento. E que não foi fácil, porque várias vezes eu olhei no espelho e eu falei, não é isso. Só que quando começou, porque assim, eu também tive sorte que eu não tenho cabelo branco aqui na frente ainda. Olha que louco. É mesmo, tem bem Um pouquinho. Meu mínimo. cabelo branco, ele tá aqui em no cima, topo. no topo, e tá aqui todo, já tá cinza, entendeu? Mas aqui na frente,
É a última coisa. E geralmente as mulheres começam aqui na frente. É. E elas odeiam, porque realmente na frente, você já vê aquele negócio na frente. Então, assim, até nisso eu tive... Foi bom pra mim, porque ele tá vindo com calma pra frente. E o loiro, ele mistura muito. As loiras, eu acho que ela tem mais facilidade, porque pega o cabelo mais escuro, com o branco, é assim... Não, é drástico. É drástico, É então, drástico. não é fácil. É drástico, aí realmente é mais difícil. É difícil você se ver Eu bonita. acho que as loiras conseguem sim levar um pouco mais isso do que as que têm o cabelo mais escuro, isso de fato. Porque existe um estigma com a mulher, né? Que o cabelo branco é relaxo. O homem não, o homem é experiência, a mulher é relaxo. Existe relaxo por causa do estigma e também por algumas coisas. O cabelo branco, ele é uma cor fria. O cinza é uma cor fria. Então, ele te coloca, ele te deixa mais pálida. A mulher, ela tem que usar o batom igual o seu, a mulher grisalha. Ela tem que usar o batom mais forte, ela tem que fazer o olho mais forte, porque ela tem que dar, ou aqui a blusa, aqui, ó, essa parte aqui, ela tem que ter vida. Ela não pode estar muito apagada. Ela tem que chamar mais atenção aqui do que aqui, porque né? senão ela fica toda apagada. Então, tem um estigma pra caramba, mas tem algumas questões de visagismo aí que a mulher tem que entender também, que ela muda, ela muda as cores dela, né? Tem que ver com relação à pele e tudo isso. Outra coisa do relaxo, o cabelo branco, ele fica mais frisado, ele fica muito, assim, sabe aquele... É um cabelo mais grosso. É o cabelo né? mais grosso. Então, ele fica mais frisado e é mais difícil de você arrumar. Tanto que ontem eu fiz o meu, chama Mel, que é tipo um botox que dá uma alisada, porque fica mais fácil pro dia a dia. Então, ele fica mais... E aí, a mulher que já tem o cabelo cacheado, e deixa grisalho, ele fica cheio de ponta, ele fica feio, entendeu? E aí você pega uma mulher com 55, 60 anos, que tá nessa de, você é isso, você é aquilo, e já se sentindo super mal autoestima lá embaixo, ela nem se pinta, ela nem se arruma. Então você junta milhões de fatores nesse cabelo branco. Então não é só que o cabelo branco... não é só... É o conjunto É ali. um conjunto do estigma, é um conjunto do não cuidar, é o conjunto que o cinza é uma cor fria e vai te deixar mais pálida, é um conjunto da desinformação com relação a cores. Então, assim, eu vejo hoje, fora do Brasil, tá super na moda. Muitas mulheres de cabelo branco, comprido, eu quero deixar comprido meu cabelo branco, meio fada, sabe? Não, mas e assim, essas ondas que você colocou no seu cabelo tá Não, lindo. não, elas são que é mesmo, o que realmente dá esse volume que você está falando, né? Então, eu quero deixar meio fado, eu quero me ver meio assim, não sei. Pode ser depois que eu corte, mas eu quero ver essa coisa que eu vejo muito fora do Brasil, que é muito moderno, elegante e tal. Tanto que aqui no Brasil, quem fala do meu cabelo? As mais jovens, as meninas de 25 anos, minha meta. A menina falou outro dia pra mim, eu tava no MASP, ela, acho que era atendente, tá? Você é minha meta, adorei o cabelo. Eu recebo muito elogio de mulheres mais jovens, porque essas mulheres mais jovens, elas já veem o branco num outro contexto. Então, tudo que tá acontecendo de todos esses preconceitos, estigmas, daqui a um tempo eu não vou precisar falar nada disso. Exatamente. Daqui a 20 anos, talvez eu não precise falar mais nada disso. Vai ser porque quebrado as meninas, cada vez mais essas coisas. Elas já vão, assim, as meninas de 20 hoje, elas vão saber, elas não vão deixar mais os caras jogarem elas pra baixo, elas não vão deixar ninguém, cabelo branco ridículo, não vão deixar. Então, assim, aí vai virar uma questão de gosto pessoal. Gostei, Querer gostei. ou não. Não quero. Talvez, quando eu tiver uns 70, esse branco pese muito, porque eu vou estar mais enrugada. Então, eu já pensei nisso. Então, agora, nos 50 mais, tá uma delícia. Não, assim, sinceramente, pessoal, vou te falar, não tá com aparência de, não tá te envelhecendo essa cor do cabelo, não está. Então, tá vendo? Então, Entendeu? assim, não está, e eu tá gosto, ótimo. eu Desde gosto. que tá te fazendo bem, você acha que tá ótimo assim, eu acho que você tem que continuar mesmo. Agora, com relação ao masculino, não me fala que o masculino gosta de mulher, assim, os caras mais novos, tipo 35, mais novos, ou os caras da minha idade mais desconstruídos, assim, mais modernos e tal, querem uma mulher moderna de cabelo branco. Agora, a maioria, primeiro não olha pra você. Porque já te vem né? A maioria não quer. É sinal de velhice mesmo, entendeu? Então, e é compreensível até, porque nunca foi visto, nunca a gente mostrou, nunca a gente se colocou
em lugar de respeito. E falou, eu vou, e mostra coisas bonitas. Nunca se impôs dessa forma. Exatamente. Então, assim, é uma mudança de comportamento também. Só que tem cara que... Então, se a mulher, ela tá procurando muito no masculino a validação, eu não aconselharia. É horrível falar isso, mas eu não aconselharia. Né? Porque alguns cortes, porque eu falei já em outros podcasts do Cabelo Branco, que eu fiz experiência de entrar num bar e não ser olhada como eu era olhada, porque eu sou uma pessoa das experiências, né? Eu gosto... Você só vai testando, né? Vou testando tudo. Eu testei os meus sintomas, eu adoro testar tudo isso, porque eu gosto do comportamento, eu vejo... Então, eu via... Eu sou uma mulher, eu me considero uma mulher bonita, atraente e tal. Certeza. Então, assim, eu via que homens que supostamente olhavam pra mim já não estão olhando já mais. não olhavam mais. E aí eu falei isso nos podcasts. Só que daí tem o corte, né? Daí vem aquelas pessoas. Ela está falando por ela, é sobre ela, porque ela está, como que é? Ela se baseia no olhar masculino. Daí eu vou lá e respondo uma parte, depois eu canso, né? Você não conhece o meu trabalho. Eu sou uma das mulheres que mais defendem as mulheres. Eu sou uma das mulheres que mais entendem que a mulher tem que se valorizar e não se valorizar só pelo masculino. Então, assim, as pessoas não entendem quando você fala e põe fora de contexto, mas é exatamente isso. Eu fiz vários testes, entendi que realmente sou menos olhada hoje, mas tem uma coisa que melhorou pra mim. Esse assédio de trabalho... Sabe assim? O assédio de trabalho... Já não tá passando mais... exatamente. Ainda mais pra quem trabalhou na TV por anos, sabe muito bem sobre isso, eu já tô no quesito velha, entendeu? Tá envelhecendo. Não, eu tô te falando que pra esse tipo de mentalidade... Né, eles querem as novinhas, as loionas, as cabelão e tal. Então, assim, nisso é uma delícia, porque eu não tenho mais gente enchendo meu saco e assediando. Isso é muito bom, né? Quando eu vou fazer, por exemplo... Eu ainda não... Eu sento em mesa de reunião, mas não sentei ainda com CEO de empresa, sabe? Mas eu acho que a tendência é me respeitar mais pelo cabelo branco. Olha que loucura. Não tenho dúvida. Sempre tem o lado positivo das coisas. Tudo na vida tem o lado negativo e tudo tem o lado positivo. Então... E a gente tem que saber separar isso. Mas é uma loucura isso, né? Quais são as mudanças estruturais que você gostaria de ver nos próximos anos? O que eu já falei aqui, que as mulheres tenham mais fortalecimento, e que as mulheres tenham o seu dinheiro, que as mulheres entendam que elas não podem deixar de trabalhar. Tem um monte de gente que fala, e você, feminista e tal. Eu sou feminista, daí falo que eu sou feminista moderada. Moderada. É mediana, é mediana. Então, o feminismo fala o seguinte, opções, né? Oportunidades iguais. O feminismo fala o seguinte, oportunidades iguais, salários iguais, filho, os dois cuidam, casa, os dois cuidam, e aí a gente vai começar a conversar. Então, assim, eu quero que as mulheres tenham reais oportunidades. Eu quero que elas entendam a maternidade não como fiquei grávida, mas como um planejamento familiar, com uma pessoa, de repente, que pode ser parceiro, e não ela chegar com 39, 40 anos e acha um cara no Tinder e tal, e ele é legal e tudo, mas você conhece um ano a pessoa e engravida, você vai ter essa pessoa pro resto da sua vida. E esse cara, sei lá se ele vai pedir até pra pagar o aluguel dele. Se você começa a ganhar dinheiro, ele vai pedir pra você pagar o aluguel dele. Não, enfim, mas já tem você não assim. dormindo com um inimigo. Então, assim, eu não quero ver as mulheres em desespero, no susto, porque a gente pode ter mais base. Então, desde as meninas entendendo o valor do trabalho. Quer ir pro BBB? Beleza. Mas vai pro BBB, aí você sai, ganha dinheiro, guarda, compra lá seu apartamento, seu carro, não sei o quê, vai fazer outra coisa, entendeu? Eu não sou contra você se expor, eu não sou contra nada na vida, sou a favor de tudo desde que a pessoa tenha consciência. Então, assim, com relação à mulher, dinheiro vai trazer liberdade, com certeza. Porque uma mulher que não tem o seu dinheiro, mesmo que seja um pouquinho, que ela venda pano de prato lá e o marido sustenta a casa, mas pelo menos aquele pano de prato, ela vai comprar a camiseta que ela quer. Porque vai chegar um dia que ela vai falar, eu te dou dinheiro pra tudo. De novo você tá comprando essa camiseta? Você tem 10 camisetas iguais. Pra que você vai comprar essa camiseta? Com meu dinheiro, não. Eles falam.
Eles falam, eu recebo no direct um monte recebo no de história. Eu sei, no direct, eu recebo no direct, Maria Cândida TV, aliás, eu recebo um monte de história. Então, assim, eles vão falar. Ah, o batom é tudo igual, pra que você quer mais um? Vai comprar um esmalte branco? A gente sabe a diferença entre um perolado, Sim. um nude branco mais nudezinho, ou renda, e não sei o quê. Mas é tudo igual. Então, assim, Exato. as nossas pequenas necessidades e prazeres, você vai comprar. Ou quando você vai querer se separar, de repente, você não vai ficar desesperada e vai ficar com um homem que bate em você porque você Por precisa uma do dependência dinheiro. financeira, né? É isso. Agora, o que te define hoje? O que me define hoje? É uma pergunta tão simples, né? E ao mesmo tempo tão complexo. Mas não é tão simples, não. Pelo contrário, é complexa. Hoje, eu sou uma mulher muito mais segura. Eu não era assim. Eu tinha a mesma garra quando eu era muito jovem. Essa vontade, essa energia, tudo eu sempre tive. Sempre tive. Sempre fui uma construtora, assim. Mas existiam muitos problemas internos. Problemas de infância, de adolescência, relacionamento e tudo. Hoje, eu cheguei num estágio e eu ouço de muitas mulheres nessa fase da vida, que eu não tô nem aí com o que falam de mim. Eu faço as coisas que eu quero, porque eu quero, eu entendo os objetivos melhor. Hoje parece que abriu um portal. Sabe filme, quando abre um portal? Pum, abriu um portal. E eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei como eu quero chegar. Eu sei a pessoa que eu quero que esteja do meu lado. Seja família, seja amigos, seja companheiro. Então, esse lugar é tão bom. Ele é tão bom porque ele dá uma tranquilidade, ele baixa a ansiedade num nível assim que você fala, meu Deus, eu não preciso mais ficar provando nada pra ninguém ou perseguindo coisas que talvez eu nunca vá alcançar. Isso só vem com a maturidade. Então, só vem com a maturidade. Vem Então, com o passar dos anos, não tem o que fazer. Não adianta, né? Sabe que as indígenas na América Latina, elas chamam de abuela, a mulher, abuela, a avó. A mulher, quando ela não precisa ter netos, mas quando ela chega aos 52 anos. Porque elas falam que é um momento que você renasce, que você está pronta. Você já meio que passou por uma série de coisas. E aí, neste momento, você está meio que pronta para renascer, para a sua segunda fase da vida. E o que eu quero é que as mulheres aí, desde os 40, 45, se preparem, porque a gente tem, 30, 40 anos a mais. Só que 40 anos a mais, vivendo assim, como a gente sempre quis viver. Plenitude. Perseguindo o sonho que ficou lá atrás e, de repente, você abortou por sei lá por quê. Então, hoje é o momento de você se reinventar, é o momento de você arriscar, é o momento de você empreender, é o momento de você casar ou descasar. E como a gente disse lá no começo do programa, tem mulheres que estão começando agora. Então, assim, nunca desistam, porque você pode começar, sim, após os 40, após os 50. Não tem idade, não define, não após os 80, se isso aqui tá funcionando e o físico tá te acompanha, gente, vai embora. Exatamente. Não desiste, não para nunca. Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso que me define. É a maturidade, mas a maturidade engloba todo esse sentimento, essa emoção, esse momento. Então, eu me sinto muito plena, sabe? Muito plena. Muito E pronta para mais aventuras. Ai, eu amo a aventura. É isso, não. E ela tá vivendo, e ela tá vivendo mais, e vai viver, né? Segundo ela, até 2030, né? 2029. Que é Não, no fundo, as gravações até 2028. 29 a gente vai terminar. Vai arrematar tudo aí. E se a minha força permitir, Deus permitir, o dinheiro que as empresas me darem permitir, a gente vai ter uma série na América Latina, outra na África, todos. Ou seja, vai ser pelo mundo. Agora, pra gente finalizar aqui, que a gente já tá com o nosso tempo estourado, pra quem tá vendo a gente aqui até agora e tem medo de envelhecer, qual é a sua dica, qual é o seu conselho que você dá pra essa pessoa? A minha dica é: observe mulheres maduras, na idade que você acha que você tem medo. Mulheres bem-sucedidas, realizadas, mulheres que se cuidam, mulheres que perseguiram
o seu poder feminino. Observe essas mulheres. Não observe um bando de mulher com 70 que nunca fez exercício, que ganhou 20 quilos numa gravidez, mais 10, 15 em outra, não perdeu. Sabe assim, não observe não é que o que não deu certo, também seria muito injusto falar isso, mas, sabe, observe modelos, novos modelos de envelhecimento e se coloque nesses modelos e aí faça o seu planejamento. Coloque como objetivo, né? Né? O seu planejamento, vai estudar a menopausa, vai estudar a maternidade, vai estudar o envelhecimento, o que eu posso fazer para melhorar minha vida? Eu vou envelhecer, a maioria tem problema de osteoporose, eu vou fazer musculação, eu vou fazer minha reposição hormonal, se eu tiver né, com o meu médico, se ele falar que é indicado para mim, eu vou ter mais amigos, não tenho amigo nenhum, todo mundo começa a morrer e tal, faça novos amigos, vai para aula de dança, vai para esportes coletivos, não individuais. Coletivos, que você tem que falar, que você conhece gente, que não sei o quê. Sabe? Isso tudo faz sua cabeça circular, seu cérebro, tudo isso. Com certeza. Olha que envelhecimento maravilhoso. Maravilhoso. Então. E é válido pegar as coisas boas e as ruins e saber só diferenciar, separar. Isso é ruim, não vou fazer. Isso é bom, vou fazer. O que é bom, você pega. O que é ruim, você deixa. E o que é bom de você, o que você fez. Exatamente. Né? Não só o que o outro, porque a gente... Porque você não pode ficar se espelhando. Você não pode pegar o outro e ficar se espelhando muito nele. Porque é aquilo que a gente falou. Cada um é um ser individual. Às vezes, o que deu certo pra você não vai dar certo pra mim. E vice-versa. Então, né? Mas a gente, com essa potência que é a mulher, com essa potência que todas nós somos muito potentes. Todas nós. Sim, com né? certeza. Então, assim, com essa potência que nós somos, por que a gente tem tanto medo de envelhecer? Tá no masculino, infelizmente. Mas isso a gente vai com o tempo resolvendo. É isso. É por isso que existe esse programa e é por isso que a gente traz pessoas como você pra vir falar aqui. É isso. É maravilhoso. Viva! Vamos tirar o sutiã agora! Olha, foi um prazer imenso bater esse papo com você. Foi muito bom. Foi muito legal conhecer vocês. Obrigada, Amá. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Que bom. Eu sempre me emociono, assim, com mulheres que estão afim, que estão aí na luta e tal. É muito bom a gente Seja se reconhecer. Volte sempre. Volte tá sempre bom. pra falar mais. Inclusive, depois vem falando aí das suas experiências aí. Quando eu voltar da África, eu venho. Volta pra falar. Eu venho pra falar de Vai ser maravilhoso você contar essa experiência. De novo. Tá. O que você viu de lá, o que as mulheres têm pra também ensinar a gente lá. Sim, de lá. sim. Tá bom. Então é isso. Pra vocês que acompanharam até agora, gente, se vocês gostaram desse episódio, assim como nós, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.